Space. Os enigmas do universo com a Agência Espacial Europeia. O nosso planeta está a aquecer. Em que será diferente o clima do futuro? As investigações internacionais centram-se nas chamadas 50 variáveis climáticas essenciais. Algumas são mais conhecidas do que outras, mas todas elas são necessárias para resolver um gigantesco puzzle científico. Existem variáveis que são mais difíceis de ter em conta e, de certa forma, mais difíceis de prever que outras. Nós depositamos a nossa maior confiança na ideia de que é a atividade humana que está na origem do aquecimento do clima, que se verifica desde há alguns decénios e que vai continuar, e que teremos dificuldades em limitá-lo a 2 graus. Membro do painel intergovernamental para as alterações climáticas, IPCC, e um dos mais conceituados glaciologistas do mundo, Jean Jouzel contribuiu para provar a relação entre o CO2 e o clima nos últimos 800 mil anos, uma peça importante do puzzle. Fomos encontrá-lo na Universidade Pierre e Marie Curie, em Paris. Os satélites permitem uma investigação diferente da que era feita anteriormente. No que concerne às temperaturas, existem dados, mas só há 30 anos. Graças aos satélites, pode-se ter uma visão verdadeiramente global da evolução da temperatura no planeta. Na Academia de Ciências de Paris, encontramos-nos com Annie Cazenave, também membro do IPCC. Annie Cazenave é especialista na mediação dos níveis do mar através da altimetria por satélite, uma outra peça do puzzle bastante complicada. O nível do mar responde a todos os componentes do sistema climático: o oceano, a atmosfera, os gelos e mesmo as águas continentais. Trata-se, portanto, de uma espécie de puzzle. Temos diferentes contribuições e a resposta do mar ao aquecimento. Tentamos, pois, explicar essa subida pela soma de todas as contribuições. Há quase 2 décadas que a superfície dos oceanos é medida a partir do espaço. Desde então, a subida dos níveis do mar foi em média de 3,3 milímetros por ano. Contudo, existem áreas mais vulneráveis que outras. Existem 2 grandes causas da atual subida do nível do mar. Em primeiro lugar, o aquecimento dos oceanos, o que faz subir o mar porque a água dilata-se, e a fusão do gelo. Há glaciares de montanha que recuam à escala planetária e as calotes polares que perdem gelo nas regiões periféricas. Este verão, o glaciar Petermann, na Groenlândia, perdeu o maior iceberg dos últimos 50 anos. A quantidade de água doce que continha era suficiente para abastecer os Estados Unidos durante 4 meses. Os cientistas estimam que se todo o gelo da Groenlândia se derretesse, os níveis do mar subiriam cerca de 6 metros. Os modelos são ainda extremamente imprecisos e as projeções são muito incertas. Atualmente não somos capazes de dizer se em 2100 o nível do mar será mais alto 40 centímetros ou 1 metro. No Instituto de Meteorologia Max Planck, em Hamburgo, cerca de 100 de cientistas trabalham na melhoria do modelo de clima ECAM. Aplicamos o melhor do nosso conhecimento em todos os processos detalhados que temos do movimento do ar, com a formação de nuvens, o ciclo d'água, etc. O movimento dos oceanos, que inclui as correntes oceânicas, e o movimento da vegetação. A vegetação movimentou-se durante séculos, ou seja, está tudo ali. É um modelo muito abrangente. Prever o clima não é propriamente ler as folhas de chá. Os cientistas têm de basear-se na reconstrução de mudanças de clima passadas. Para se assegurarem que as suas suposições são o mais fiáveis possível, os modelos são validados com dados de satélite atuais. Para os modelos, estamos a utilizar a informação dos satélites como uma fonte de dados independente, comparando o modelo com as observações por satélite. Basicamente, precisamos de um equilíbrio entre a incerteza das observações e a incerteza dos modelos. No Deutsches Klimarechenzentrum, uma parte do supercomputador é utilizada no cálculo de cerca de 20 simulações para o relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, que será publicado em 2014.
Um aspecto muito importante é o facto de serem necessárias séries homogéneas de longos períodos de tempo de vários satélites diferentes. Atualmente trabalha-se na formação de conjuntos de dados estáveis a longo prazo que possam ser utilizados numa comparação entre modelos de clima. Os satélites meteorológicos fornecem dados há mais de 30 anos. A Agência Espacial Europeia lançou vários satélites que fornecem dados há quase 20 anos. As missões mais recentes são dedicadas a aspectos específicos do puzzle, como o ciclo da água e o gelo. Para tornar essa informação mais acessível e para aproximar cientistas, a ESA fundou a Climate Change Initiative. Numa primeira fase, o nosso trabalho vai ser definir algoritmos de tratamento, adaptar o processamento de dados e depois ver detalhadamente todas as fontes de erro que possam afetar a determinação precisa da subida dos níveis do mar. Na Climate Change Initiative estamos envolvidos como utilizadores de dados. Basicamente utilizaremos dados que serão gerados pela ESA e integrá-los no nosso modelo de clima para avaliar como podemos utilizar essa nova fonte de informação na melhoria dos nossos modelos. Fornecer os melhores dados aos cientistas e aconselhar o melhor possível os decisores é o objetivo desta iniciativa. Depois de alguns desapontamentos em Copenhaga, a Conferência das Nações Unidas para Alterações Climáticas vai realizar-se agora em Cancún, no México. Estas conferências anuais sobre as mudanças climáticas são importantes, dado que o objetivo destas reuniões é tentar lutar contra o aquecimento climático. Não se fez grande coisa até ao momento. Para já sabemos que o homem é o principal causador das mudanças climáticas, por isso somos nós a decidir o que queremos fazer. É uma decisão da sociedade, temos que discuti-la com os políticos, com a sociedade. Até que ponto queremos que o clima aqueça? Adiro por completo à ideia de que tudo deve ser feito para limitar o aquecimento a 2 graus, porque temos uma capacidade de adaptação e, para além dos 2 graus, existem riscos específicos para certos países mais vulneráveis. Enquanto cidadão, adiro a essa ideia. Como cientistas, podemos fornecer chaves se quisermos atingir esses objetivos. Temos que diminuir as emissões de uma forma efetiva, diminuir as emissões para metade, para 1/3 até 2050 relativamente a 1990. Jean Jouzel e Annie Cazenave também estarão no México e sublinham: os cientistas só podem organizar as peças. Transformar o puzzle em política é o jogo dos políticos.